Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmão, essa semana não foi fácil. Não foi fácil. Foi uma semana de muita luta. Uma luta espiritual terrível. Mas eu digo para os irmãos, eu estou aqui porque Deus me deu a vitória. Glória a Deus. Amém, Jesus. Estou aqui porque tenho a certeza que no decorrer da minha caminhada, eu saindo dessas portas, Deus vai continuar caminhando comigo, cuidando de mim, dando vitória, como também a cada um de vocês. Amém, Jesus. É verdade. Isso eu não tenho dúvida. Isso é algo que eu não tenho dúvida. Quando eu fui na quinta-feira, a irmã Cida Barbosa liga para mim, diz: irmão, você pode levar a palavra domingo? Eu ainda pensei em dizer não. Glória a Deus. Mas no meu coração, uma palavra dizendo assim: eu preciso de mais uma porção da palavra de Deus. Amém, Jesus. Não é vocês só que precisam, não. Eu preciso. Glória a Deus. Amém, Jesus. E se essa é a forma de eu estar aqui, trazendo para vocês algo que Deus trouxe para o meu coração, e eu tentava, trabalhando ali o dia todo, e pensava em alguma coisa, em algum reflexo, eu já corria ali para o celular e anotava ali um pequeno texto. De repente me vinha outra coisa, eu botava ali também. De repente, quando eu cheguei, tinha vários textos e eu não sabia o que fazer com eles. Eu não sabia. Até ontem eu não estava sabendo aquilo que Deus queria que eu trouxesse para vocês. E a única coisa que eu pude dizer é: Senhor, me usa e faça com que aquilo que eu venha falar é algo que venha trazer consolo aos corações. Amém, Jesus. E só me vinha uma palavra. E eu peço aos amados irmãos para nós podermos meditar um pouco mais, receber um pouco mais de Deus para nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 14. Glória a Deus, Jesus. Irmãos, eu vou me resumir apenas 2 ou 3 versículos. Glória a Deus. Mas eu queria dizer para cada amado que está aqui presente: Amém, Jesus. leia, medite neste capítulo completo, João 14. Cada dia da semana você lê ele completo, Glória a Deus. meditando em cada versículo. Passe esses 5 dias lendo esse capítulo e você vai ver o quão grandioso é Deus em nossas vidas. Amém, meu O Deus. quanto Deus tem para nos falar através dele. O versículo 1, que eu não vou discorrer sobre ele, mas ele já começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. E eu dizia: é esta palavra que eu quero levar. Glória a Deus. É perfeita, Amém, Jesus. mas não é. Eu venho trazer para vocês só para mostrar a grandiosidade deste capítulo. A gente sabe que o capítulo ficou completo quando a gente para ler, para entender. Porque se você ler desconhecimento ali, você vai ler, você pode até entender o texto que ele está querendo dizer. Mas quando você começa a meditar em cada pedacinho dele, aí você não só entende o que o texto quer dizer, mas o que Deus está dizendo para você. Glória a Deus. E é importante nas nossas vidas que a gente tenha esse zelo pela palavra de Deus, de entender o que ela está dizendo para cada um de nós. E que vocês façam isso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tem um tempinho, leia esse capítulo todinho. Amém, Jesus. Você vai ver a grandiosidade de Deus. Glória a Em Deus. apenas um capítulo da Bíblia ele mostra a sua grandeza. Ele mostra para nós que ele é único. Ele mostra para nós que ele é o Deus. Ele mostra para nós que ele é o único caminho. Ele mostra para nós que ele é a única esperança. Ele mostra para nós o que temos que fazer e o que somos diante dele. Tudo isso ele nos mostra. Apenas um capítulo. Ele também nos mostra o nosso valor diante dele. E é muito gratificante a gente poder entender isso. Foi louvado aqui, irmão, você
sabe o valor que tem uma alma. A gente for olhar o valor, está nele. E João 14 ele mostra o valor que tem uma alma. Porque ele está se despedindo ali dos seus que estão com ele ali, dos apóstolos, entregando a sua vida e dizendo para ele que iria partir. Que ele iria pagar o preço por nossas almas. Ele estava dizendo ali. Irmãos, é grandioso. Glória a Deus. É maravilhoso. Senhor Jesus. Conhecer a Deus é um privilégio. Dizer que o ama mais ainda. E saber que Ele nos amou primeiro, isso é constrangedor. Porque somos pequenos, somos falhos, e Ele tem derramado dia após dia o seu amor por cada um de nós. Eu não sou diferente de ninguém que está aqui. E posso até dizer com sinceridade no coração. Eu posso até ser pior que todos os que estão aqui. Mas eu tenho Deus que me ama. Eu tenho Deus que é misericordioso. Eu tenho Deus que todo dia Ele me dá a força de abrir os olhos e contemplar o dia que Ele preparou para mim. Sabendo que muitas vezes não precisa você ter que sair da porta para você encontrar guerras, barreiras na sua frente. Muitas vezes você vai encontrar, assim que você abre os olhos, você já encontra uma barreira. Mas Ele abre os olhos, Ele me levanta, Ele faz você ter força de dar os primeiros passos. E quando você sai pela porta, Ele diz: vai ser do meu, eu estou contigo. Amém. Isso é Jesus. E isso é o que Jesus faz por cada um de nós. Ele diz, irmão, na sua palavra, verso 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Glória a E Deus. aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Aquele que ama o Senhor traz a luz dele para você. O Senhor coloca palavras na sua boca no momento certo e na hora certa. Muitas vezes, quando a palavra nos chega o abraço, o sentido, o conforto, o lugar de confiança que alguém vai ter só em te abraçar, porque sabe que tem alguém ali que ora por ele, e tem alguém ali que tem um amor pela sua vida e pela sua alma. Glória a Deus, meu Senhor Jesus. Um abraço. Louvado seja Deus. Mas é isso que o Senhor está Glória a Deus. trazendo para nós esta noite. No verso 27 e 28, que é o que eu quero meditar pouco mais com os irmãos, diz assim a palavra do Senhor: deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E só no versículo do outro, ele diz: ouviste que eu vos disse. Aqui tem 2 pontos e ele vai dizer o que ele disse. Amém. Mas poderia ser muito bem um ponto de exclamação, porque o que o Senhor Jesus já tinha descorrido diante daqueles 3 anos com os seus apóstolos, com aquele povo, ele poderia muito bem colocar uma exclamação e aqui dizer: ouviste o que eu te disse? Tu ouviste tudo o que eu te dizer? Tu sabes o propósito da minha vida, da minha vinda de estar com vocês. A palavra de Deus diz que Ele é o Deus que esvaziou-se de si mesmo e veio para este mundo imundo, cheio de pecadores, cheio de pessoas feito eu. E Ele se esvaziou de si mesmo para que a glória dele fosse manifesta em cada um de nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou la dou como dá o mundo. Amém. Glória a Deus, Senhor. E eu fico imaginando que paz é esta que o Senhor não dá como dá o mundo.
Irmãos, o maior perigo para nossas vidas é quando a gente está em paz. Davi, depois que venceu muitas lutas, chegou um momento de paz, aí o inimigo vem, incita ele a fazer incenso, né? E diz que foi reprovado por Deus, e a partir daí vem castigo para ele e para o povo. E era um momento de paz, ele tinha vencido as batalhas, ele estava ali na paz. Outro rei, num momento de paz, também depois de um período difícil, né? Estava passando por um período forte de doença. Vem o profeta até ele e diz: olha, arruma a tua casa, hoje tu vai morrer. E antes que o profeta Isaías saísse ali, Deus fala com ele e diz: olha, eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. E ele automaticamente, né, o rei Ezequias passou de um período de guerra para um período de paz. 15 anos lhe foi acrescentado. E quando ele chega no seu momento de paz, o que é que ele faz? Ele abre as portas para o inimigo. Temos mensageiros do inimigo para lhe trazer uma boa palavra. Ele recebe aquela boa palavra. Gosta tanto daqueles que vieram que abre as portas e mostra todas as riquezas de Israel. Aí o profeta vem até ele e diz: tu vai pagar caro por isso. Não vai tardar, o inimigo vem e vai te fazer cativar tu e teu povo. E assim aconteceu. A Babilônia se preparou e levou o povo de Israel para o maior cativeiro da sua vida. Deixa-nos a paz. A paz que nos dou, vou dou como dou ao mundo. Irmãos, porque nós não estamos jamais livres de guerra. Nós jamais estaremos livres de batalhas. Porém, a paz que o Senhor me dá é a paz que nós temos a certeza que mesmo em meio à guerra, o leão da tribo de Judá, o general dos generais, o Senhor de guerra é quem está lutando por nós. Glória a Deus, amém, Jesus. É Ele, irmãos. Irmão, das pequenas coisas que acontecem na minha vida, por minhas forças, por minhas próprias mãos, eu não teria força nem sequer de vencer a fome com um prato cheio de cabeça. Porque eu não teria força nos braços nem de pegar a colher e levar na boca se não fosse Ele que me desse para você. Não existe, irmão, nada que a gente venha enfrentar. Nada. Tem um louvor que diz assim: se Deus disser sim, eu aceito. Se Deus disser não, para mim está perfeito. É assim, irmãos? Tem que ser, né? Mas será que a gente só não fala isso? Será que a gente só quer ouvir o sim e não quer ouvir o não? Então essa é a paz que Deus nos dá. É a paz sabendo que se Ele disser sim, é sim. Se Ele disser não, é não. Mas o seu amor por cada um de nós é o que está por trás dessa resposta. A gente muitas vezes, para agradar alguém, a gente diz sim, depois sofre a consequência. A gente, para agradar alguém, a gente às vezes diz não, depois sofre as consequências. E Deus, quando nos diz sim ou não, né? E ainda diz essa música, né? E o silêncio, Deus pode até não responder. Então, meus amados irmãos, a vida é breve.
vida ela pode ser valorosa. Eu dei um exemplo aqui, 15 dias atrás, daquilo que você tem que alimentar a sua vida. Dei um exemplozinho da caixa d'água, que estava aqui dentro, e as coisas que estão protegendo na nossa vida podem ser coisas ruins. Mas quando a gente sana isso, deixa aquela gota ser gotas de coisas boas. Coloque no seu pensamento um pensamento positivo. E você vai ver a diferença. Invista na sua vida com coisas boas. Tire a palavra do inimigo que tem colocado na sua vida e dizer: eu não consigo. Eu sou um miserável, sou pecador, mas com o amor de Jesus por mim. Jamais diga que vai desistir. Você vê a palavra do Senhor, uma lista de heróis da fé, está lá em Hebreus 11. E todos aqueles que estão ali lutando, porque não desistiram? Porque o que desistiu ficou pelo caminho. Então, essa paz, nós é quem alimentamos em nosso coração. Nunca deixe de dizer para você mesmo: eu tenho valor. Foi o amor do meu Deus que deu a vida do seu filho por mim. Então eu tenho valor. E é um valor inestimável. Amém, Jesus. Glória a Deus. É um valor incalculável. Aleluia. É uma doação. Obrigado, Jesus, pela sua misericórdia. Do nosso coração para Deus. Obrigado, Pai Santo. É algo que nós mesmos, eu tenho que dizer: eu Obrigado, Jesus. sou um abençoado do Senhor. Obrigado, Senhor. Eu sou morada do Espírito Santo. Então nada vai me fazer cair. A palavra do Senhor diz que os pés vacilam, mas o Senhor vem no nosso socorro. É um socorro que está presente nas tribulações, diz a sua palavra. É esse amor, irmãos, que está em nós. Não precisa você sair, vou buscar. Não, busque dentro de você. Tira aquelas coisas ruins que tem dentro de você. Deixe de alimentar sua vida e sua alma com aquilo que não presta. Alimente-se do amor e da palavra de Deus para você ver o que é que vai acontecer na sua vida. Esqueça o que você sofreu ontem. Esqueça as palavras que te machucaram ontem. Porque o principal disse que te ama. Te chamou de filho. Te chamou de amigo. Não existe outra alternativa, não. Enquanto você ficar se lamentando, dizendo que você é isso, que você é aquilo, você vai continuar onde você está. Agora, quando você fizer o que foi lido aqui pela irmã, olhe para o céu, que onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Faça isso. Esqueça qual etapa que você está. Você pode estar até o pescoço na lama. Mas enquanto você tem força para olhar para cima, para olhar para o Deus que pode tudo, Ele vai lhe tirar de onde você está. E sem você se lamentar. Não precisa você se lamentar, mas não. É só você colocar uma palavra de esperança na sua boca. O Senhor é comigo. Glória a Deus. O Senhor é comigo. Então, se Ele é comigo, nada me impedirá de caminhar minha jornada, de chegar até o Senhor. A irmã outro dia trouxe para nós uma palavra rica. E Jesus preparou o caminho para nós. Agora esse caminho é cheio de espinhos. Mas nós temos a obrigação de passar por meio desses espinhos e chegar até o fim. Porque só assim nós receberemos a coroa da vida. Glória a Deus. Amém. Isso é a nossa caminhada. Mas continuando firme no Senhor. Chegar o tempo, antes da gente chegar até as portas dele. Antes do Senhor vir nos buscar. Se chegar o nosso tempo comigo aqui, Ele vem e nos busca. Porque Ele vem nos buscar. Ele sabe onde está o nosso coração. Aquele que guarda os meus mandamentos. Esse meu Pai o ama e eu o amarei também.
Só é isso, irmãos, que temos que fazer. É esquecer palavras, é esquecer cara feia, é esquecer tudo isso. É lembrar que o nosso Senhor, ali na cruz, sofrendo as nossas dores, passando por aquilo que tínhamos que passar, Ele não ficou com cara feia. Ele clama ao Senhor, mas Ele faz com que o Senhor faça a sua vontade na vida dele. E cabe a cada um de nós deixar que o Senhor faça a sua vontade nas nossas vidas. Agora depois, se você não abrir o seu coração para que o Senhor haja, aí não adianta você querer culpar os outros, porque a salvação é individual. Eu não vou me perder a minha salvação por nada nem por ninguém. O apóstolo Paulo diz que nada nos afastará do amor de Deus. Será angústia, tribulação, fome, medo, espada. Nada. Mas a gente muitas vezes tem por pequenas coisas a gente tem afastado Deus de cada um de nós. Verdade. A gente tem abraçado muitas coisas do mundo. A gente tem ouvido muito as pessoas do mundo que chegam para nós ali como cordeiro, mas são todos devoradores querendo nos destruir. Você vai no momento de lamento falar de alguém, prepara. Isso acontece até dentro da comunidade. Mas o Senhor diz: olha, dobra o teu joelho. Glória a Deus. Se o teu inimigo te chamar para andar uma milha, anda duas com ele. Aí quem sabe nessas 2 milhas você andando com ele, você não consegue colocar o amor de Deus no coração dele. E além de ele mudar, ele deixar de ser teu inimigo, ele passa a ser um amigo teu e um filho regenerado do Senhor. Irmãos, que Deus possa conceder ao nosso coração Amém. essa certeza de que nós temos a garantia dada por Ele. Nós temos algo certo dado pelo Senhor, na sua vinda e na nossa ida, para nós estar no lugar que Ele foi preparado. E não esqueça, a paz que você procura já está aqui dentro do seu coração. Apenas se apegue, segure nela. Veja ela como uma esperança. Não pense que o seu problema é maior do que o de ninguém, não. Eu tenho certeza que os meus que me abalaram a semana todinha são menores do que todos os que estão aqui. Eu tenho certeza que meus problemas são bem menores. Mas eles mexeram comigo. Eles me deixaram uma semana de lamento. Uma semana. Mas estou aqui porque Ele me amou. Ele deu sua vida por mim. Glória a Deus. E eu não desisto do Senhor de maneira nenhuma. Aleluia. Nada. Amém, Jesus. Nada.